Bom, eu vou ler o currículo do Dr. Diego Pesce. Ele é bacharel em Direito pela Universidade de Caxias do Sul, aqui pertinho. Atualmente eu moro em Bento Gonçalves. Em 1998, concluiu o curso de preparação à carreira do Ministério Público da FMP no ano de 99. É promotor de justiça do Ministério Público do Rio Grande do Sul desde o ano de 2000. Palestrante na área de ciências penais do curso de preparação à carreira do Ministério Público entre 2005 e 2007. Debatedor convidado do 22º Congresso Nacional do Ministério Público em Belo Horizonte. É autor de artigos para a Gazeta do Povo e o jornal Brasil Sem Medo. O autor do livro Bandidolatria e Democídio, ensaios sobre garantismo penal e criminalidade no Brasil, e de violência, laxismo penal e corrupção do ciclo cultural. Possui mestrado em ciências policiais, com especialização em criminologia e investigação criminal, pelo Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna de Portugal. Então, eu já quero aproveitar a oportunidade, né, fazer aqui o merchan do livro do Dr. Diego Pesce, livro sensacional. E para aqueles também que quiserem se aprofundar mais no assunto, eu recomendo também os livros do Benê Barbosa, Mentira para mim sobre o desarmamento e Sobre armas, leis e loucos. Doutor, em 2005, nós tivemos um referendo no qual 63% da população votou contra a restrição do comércio de armas. E assim mesmo, o governo federal, à época, empurrou goela abaixo o Estatuto do Desarmamento, dificultando aí sobremaneira a aquisição, o porte e posse de arma, com o discurso de que diminuiria a criminalidade, diminuiria a violência. Foi isso mesmo que aconteceu, doutor? Veja bem, gostaria de fazer uma pequena introdução aí, primeiro saudando todos que estamos assistindo aí, obrigado por prestigiarem. E um outro livro que eu gostaria de indicar também, do meu amigo Fabrício Rebelo. Esse aqui é o antigo, tá? Tem uma capa nova agora, mas Articulando em Segurança. Fabrício e Benê são meus mestres nessa área, né? Os maiores estudiosos que o Brasil possui. E o Fabrício nota bem uma coisa. O desarmamento surge no contexto mundial, no pós-Segunda Guerra, não com esse pretexto de evitar mortes, de melhorar a segurança pública. Ele surge como um ideal utópico de centralizar todas as forças de destruição nas mãos de um único órgão, que seria a ONU. De modo a evitar a formação de milícias, evitar conflitos entre países, evitar revoluções, etc. Obviamente um ideal utópico, não é? E totalmente impossível de ser realizado. Mas ele se mantém, a ideia se mantém, e sob diversos novos pretextos. E no Brasil, como você bem lembrou, houve esse referendo, no qual a votação em favor do direito de se manter de autodefesa, né? A votação em favor da manutenção do direito de autodefesa foi consagrada com números que jamais foram atingidos por um candidato a presidente. Foi uma vitória esmagadora daqueles que se opunham ao desarmamento civil. Isso foi solenemente ignorado. Como o Fabrício Rebelo bem analisa também as recentes decisões do Supremo, o desarmamento civil é uma política, é implementado como uma política de Estado. Qualquer coisa que vá de encontro a essa ideia é rechaçada. Então não interessa a vontade popular, não interessa a soberania da escolha do povo, não interessam as previsões constitucionais que asseguram, né, direito adquirido, que falam
direito à propriedade privada, nada disso. Então, seja por meio da lei, seja por meio das decisões judiciais, há nitidamente uma intenção de se cercear o direito da população ao porte de armas. E isso ficou muito evidente nesse referendo, né? Eu sempre faço a comparação. É como um garçom que pergunta para você, você quer comer arroz ou feijão? Né? Você diz, eu quero feijão. Então, toma aqui seu prato de arroz. Uma pergunta meramente retórica, né? Porque foi ignorado totalmente aquilo que o povo brasileiro decidiu. Cada vez se colocaram mais óbices. E veja, uma coisa que eu quero deixar claro, quando eu falo, eu toco nessas questões, eu não falo de maneira alguma em nome do Ministério Público, em nome de nenhum órgão. Eu falo como Diego Pesce, pessoa física, curioso e estudioso do assunto, tá? Então, para deixar isso bem claro. Então, são colocados todos esses óbices para que as pessoas possam exercer esse direito que é fundamental, que é o direito à autodefesa. Justo. E dentro dessa ideia de que eles diziam que a violência diminuiria, a criminalidade diminuiria, a gente vê que ela só fez aumentar. Essa ideia não tem base científica nenhuma, né? É uma ideia amplamente rechaçada por diversos estudos. Inclusive, recentemente eu tive acesso, eu entrei em contato com um estudioso norte-americano, o professor Richard Felson, e que ele não é nem um entusiasta do armamento civil, é um cientista. E nos estudos dele sobre desarmamento, uma coisa ele é de maneira muito clara, que o armamento da população é um fator que, ao que tudo indica, inibe a criminalidade predatória. Né? Qual é a criminalidade predatória? O roubo, essa violência que quando converge no mesmo espaço um predador, a vítima e a ausência de vigilância, que esse tipo de criminalidade é inibido pelo porte de arma de fogo. E existem diversos estudos. E mais do que isso, mesmo essas entidades que não são favoráveis ao porte de arma, elas possuem estudos sérios, a própria ONU possui estudos sérios que não indicam qualquer correlação ou qualquer relação de um pouco de causa e efeito entre número de armas, né, especialmente as portadas e adquiridas legalmente, e aumento de criminalidade. Basta você notar que o Brasil, né, agora mesmo, quando houve uma venda exponencial de armas, isso não implicou aumento da criminalidade, porque não se tem essa relação. Justamente. Inclusive, se a gente observar dentro dos próprios Estados Unidos, onde existem estados, porque lá, né, para quem não sabe, estão nos assistindo e não sabem, lá cada estado tem uma flexibilidade muito maior de legislação. Então, existem estados que têm uma restrição maior aos armamentos e os estados que têm a liberação, né? E justamente os estados onde o armamento é mais liberado são os estados em que os índices de criminalidade são menores. Você pega o próprio Brasil, né? O Fabrício, o Benê, tem vários artigos sobre isso. Os estados que mais desarmaram, notadamente do Nordeste, são os que possuem os maiores índices de violência. E você vê Santa Catarina, que é um estado com a cidade que possui maior percentual de armas de fogo por habitante, é a cidade mais segura do Brasil. Então é óbvio que existem muitos, entre aspas, estudos que torturam os números, não é? Aquela estatística que ela vai sendo forjada de maneira a querer comprovar alguma coisa. Agora, estudos sérios, no sentido de que mais armas significam mais violência, de fato não existe. Você pode pegar, como repetindo o Fabrício, o Benê, John Lott, todos os grandes estudiosos, eles mostram isso. Então, isso é até porque nós sabemos, vou falar bem seriamente, se nós queremos levar a sério o desarmamento no Brasil, nós temos que desarmar, em primeiro lugar, as narcoguerrilhas, que todo mundo sabe onde se encontram, que todo mundo sabe o que fazem, todo mundo sabe da maneira que atuam. E justamente em relação a essas narcoguerrilhas, a esses narcoterroristas que assolam o Brasil com a sua violência e uma criminalidade sem limites,
é justamente em relação a eles que a justiça amarra as mãos da polícia e proíbe a polícia de atuar. Nesses locais onde é mais evidente o mau uso de armas, porque inclusive são armas de uso restrito. Armas que não podem, sequer em tese, ser compradas legalmente. Então você nota a contradição disso. Como é que as mesmas pessoas que têm ojeriza a possibilidade do armamento da população para autodefesa são aquelas que são contra a incursão da polícia nesses locais para desarmar os narcoterroristas. É flagrante delito? Sujeito desfilando com um rifle numa favela, ele está em flagrante delito. A polícia tem obrigação legal de atuar. Então você note como tudo isso é contraditório. Não é? E como isso prova, mais ou menos, que as armas legalmente portadas estão muito longe de ser o problema de segurança. E eu nem coloco a questão do armamento nessa discussão de que há um incremento da segurança, ou melhora a segurança. Ela é, antes de mais nada, o direito de andar armado é um direito individual. O direito à autodefesa é um direito sagrado do cidadão. A autodefesa dele próprio e da sua família. Quando você retira isso de uma pessoa, você está retirando uma parcela imensa da liberdade e da própria dignidade. Porque uma pessoa que não está autorizada, não está habilitada a se defender, ela não possui a mesma dignidade que uma outra. A ideia do desarmamento, ela parte sobretudo, e isso o Benet nota muito bem nesse livro que você mostrou. Há uma similitude muito grande que aconteceu no Brasil e ao que havia nos Estados Unidos por ocasião das Jim Crow Laws, né? Daquelas leis segregacionistas do pós-abolição da escravidão que os negros não podiam portar armas e tal. Teve essas restrições. Ela parte de uma ideia de castas, de uma ideia que uma determinada parte da população são as pessoas, o estamento burocrático, essa tecnocracia, o fulaninho, o beltraninho que tem um cargo público assim. Essas pessoas podem andar armadas. Mas uma outra casta que está um pouco abaixo delas não pode, porque talvez seja uma espécie peculiar de imbecil. O brasileiro tem muito esse complexo de vira-lata, né? O americano é outra cultura, não é outra cultura. O Brasil já teve a cultura armamentista. Na década de 80, quando nossos índices de homicídios eram um terço, equivaliam a um terço do atual, você comprava armamento na Mesbla. Você lembra da Mesbla? Era muito mais fácil. Eu já vi várias, né, dessas propagandas. O registro tinha validade nas Casas Bahia. Exato. O registro tinha validade permanente. Então o brasileiro já teve essa cultura. E de uma certa forma, você veja essas leis, os estatutos, eles lançaram, criminalizaram da noite para o dia milhares de proprietários legítimos de armas. Você comprou uma arma legalmente, você nunca praticou nenhum crime, aquela arma dá segurança para a sua família há décadas, da noite para o dia se decide que o registro dela vai vencer e que se você não renovar, você está incorrendo num ilícito. Né? E posteriormente o Supremo decide que você não possui o direito adquirido à arma de fogo, você possui no máximo o direito a uma indenização. São violações brutais dos direitos individuais, no meu modesto entendimento. Não é? E eu tenho muito respeito por pessoas como o Benet e o Fabrício Rebelo, porque eles trabalham de uma maneira muito séria e visando dar respeitabilidade ao assunto da arma de fogo. O tema da arma de fogo é um tema, ele é contraintuitivo. Até você se informar bem, há uma tendência muito grande que você seja contra o armamento civil, porque você associa aquilo imediatamente ao quê? A ideia de violência. Você não associa a ideia de autodefesa. Né? É muito difícil até você... Eu falo por experiência própria, veja. Eu entrei muito jovem no Ministério Público
eu tinha essa ideia, muito embora sempre convivendo com arma de fogo, meu pai sempre teve, né? Nunca foi um segredo para um mistério esotérico. Mas eu tinha essa ideia assim, um pouco reticente com relação ao armamento civil. E eu comecei a acompanhar na época do Orkut, ainda havia um escritor, nunca mais vi esse sujeito, ele era fantástico, chamado Peter Hoff. Foi a primeira vez que eu li um contraponto e aquilo fazia muito sentido. Eu comecei a estudar aquilo ali e prestar atenção, e quanto mais eu lia, mais eu me convenci de que o sujeito estava certo. Porque a arma funciona como? Ela funciona como um equalizador de forças. Né? Uma senhora com 50 quilos a menos e 30 anos a mais do que um agressor, com um 38 na mão, ela está em igualdade de forças com ele. Ela consegue se defender. E veja, nós não podemos nos iludir. Por mais eficiente que a polícia fosse, ela não tem como dar segurança para todo mundo o tempo todo. Então, especialmente nas regiões mais remotas. Não estou criticando o trabalho da polícia, eu acho que eles trabalham com um esforço heróico, mas são deficitários de estrutura, de pessoal, a gente conhece as limitações. Como é que num país com 60 mil homicídios por ano, um país que tem 3 assaltos, né, 2016, 3 assaltos por minuto, só nas capitais, você vai exigir comprovação de efetiva necessidade, mas o Brasil, você pisou na rua, você já está correndo risco, a necessidade é evidente para quem não tem segurança privada, para quem não tem escolta policial, paga pelo Estado, para o comum dos mortais, o meio que se tem para dar segurança à família é uma arma de fogo. Né? E é o que acontece. Nós temos centenas de reações exitosas. No livro do Veneno, esse último é um artigo no qual ele fala que na América foi feita uma estatística no sentido de que as armas foram usadas mais de 2,5 milhões de vezes em legítima defesa, sem causar uma morte sequer. Quando se descobriu isso, o que foi feito? Se varreu para baixo do tapete. E as pessoas esperam acontecer algum episódio de violência, que, em geral, esses episódios de violência são praticados por pessoas que não portavam as armas legalmente, para colocar como foi o isso caso aí recente do cidadão que entrou numa escola. Exato, eles fazem uma narrativa dizendo que a arma é perigosa e tal. Só que, curiosamente, a pessoa que portava a arma legalmente, que pratica um ato de violência, em regra, ela é parada por uma outra pessoa que portava uma arma legalmente. Né? Justo. Então, há muita manipulação. Eu já estou nesse negócio há algum tempo. É possível perceber assim, não há, da maioria das pessoas desarmamentistas, a intenção de se debater seriamente esse assunto. Não há essa intenção. Porque é uma pauta, é uma agenda. Né? É uma agenda muito forte, não só no Brasil, é uma agenda muito forte em escala mundial, cuja implantação se pretende. E do lado dos que defendem o armamento, agora vou fazer uma crítica construtiva, assim como existem pessoas muito sérias, como o Benê, como o Fabrício, como tantos outros, existem figuras histriônicas. Existem figuras que, com o seu comportamento, com a sua fala, reforçam a posição do adversário desarmamentista. Eles podem escolher debater com o Benê Barbosa e serem trucidados, ou pegar um sujeito desses que coloca foto de um desafeto, né, de um político no stand de tiro e dá um tiro na fotografia e fala um monte de bobagem. Nós vamos, sabe? Esse tipo de coisa. Então, todo um trabalho sério que as pessoas fazem pelo esclarecimento, para mostrar estatisticamente, para mostrar que as pessoas que frequentam clubes de tiro são pessoas sérias, são pessoas do bem, são pessoas que querem praticar um esporte, estarem aptas à própria defesa. Todo esse trabalho sério, ele é simplesmente esquecido e se coloca um frame naquele sujeito imbecil que está ali querendo dar como se diz, uma lacrada, né, bancando o sabichão, e vai ser utilizado pelos detratores do armamento civil. Justo. O senhor falou agora há pouco sobre essa questão de desarmar as milícias, os criminosos, os narcotraficantes.
uma ideia, às vezes, que foge às pessoas, é de que o criminoso é justamente aquele que não segue a lei. Então, curiosamente, né, os criminosos não obedecem o Estatuto do Desarmamento. Não é? Exatamente. Então, apenas quem fica desarmado é o lado da população, né, que sofre com essa criminalidade e fica à mercê desses bandidos. Exatamente. Faz parte desse ideal utópico, né? O sujeito que forma vou pegar o pessoal do novo cangaço aí, né? Eles formam uma quadrilha, um bando, para sitiar uma cidade, para intimidar inclusive a polícia e apavorar todos os moradores e saquear todos os bancos que existem num determinado espaço de tempo e fugir, né? Acho que o pessoal do novo cangaço, a lei de restrição ao porte de arma vai causar algum impacto, vai dar uma crise de consciência neles. Pô, a gente vai assaltar lá, mas não dá para ser com arma de fogo, porque esse negócio está proibido, né? Vamos afiar um espeto aqui, uma faca. Os caras usam dinamite, meu Deus do céu, né? Então, essa utopia, essa bobagem, e que só acaba desarmando efetivamente aquelas pessoas que usariam as armas para a autodefesa. E isso é lamentável, né? E que aconteça no nosso país. Uma outra ideia também que as pessoas elas perderam é de que não é a arma de fogo que mata, são as pessoas que matam. Então, uma pessoa que ela tem a intenção de matar, ela vai matar com ou sem arma de fogo. Ela vai usar uma faca, ela vai passar com o carro por cima, ela vai sufocar com o carro por cima, ela vai fazer o que for necessário, sem ter uma arma de fogo na mão. Eu não recordo exatamente agora o nome dessa senhora, mas quem pesquisar no YouTube aí vocês encontram. Numa dessas audiências públicas realizadas nos Estados Unidos sobre desarmamento, uma mulher dá um depoimento, dizendo que a pior decisão da vida dela, salvo engano, é do Texas. Mas ela dizia que a pior decisão da vida dela foi o dia em que ela, para cumprir a legislação local, desceu do carro e deixou a arma no porta-luva em vez de levar na bolsa. Porque ela estava com o pai numa lanchonete e um desses assassinos em massa, né, um atirador ativo, entrou lá e fez uma chacina. E o pai dela morreu, a mãe conseguiu escapar, mas o pai morreu tentando parar o atirador, né? Ela disse que por várias vezes ela teve ele no campo de visão, numa distância que tranquilamente ela poderia atingi-lo, de acordo com o que ela treinava no campo no stand de tiro, e não fez isso. E assim são vários e vários relatos, né? Você vê, e recentemente na América mesmo, numa igreja onde um sujeito tentou praticar um atentado, havia um ex-agente do FBI armado e neutralizou ele, acho que matou uma pessoa e foi morto. Quando, se não houvesse uma pessoa armada, poderia ter matado dezenas de pessoas ali. Então aquela comparação que se faz, né, em relação ao desarmamento, é como se você assistindo o National Geographic, você vê um leão correndo atrás de uma gazela e você quer resolver aquela situação arrancando os chifres da gazela, para que ela não possa se defender de forma alguma. O desarmamento funciona basicamente assim: você vai tirar do sujeito ordeiro, que é o único que vai obedecer aquilo, os poucos meios de que ele poderia dispor para se defender, na ausência de um Estado que é uma coisa gritante, não é? País campeão mundial em homicídios, recordista em todo tipo de criminalidade. Você vai lá e tenta resolver o problema, tirando os meios de defesa do sujeito que é pacato e nada fazendo com relação ao delinquente. Até porque é só observar no próprio Brasil como era a realidade das pessoas antes do Estatuto do Desarmamento. Então tem gente que vem com o seguinte argumento: se liberar o porte de arma para as pessoas, uma simples briga no trânsito vai virar um faroeste. E foi justamente o que eu já havia falado anterior. Se o camarada
ele já não tem esse ímpeto, né? O que impede, por exemplo, num acidente de trânsito, o camarada agrediu o outro com a chave de roda. Não tem uma arma de fogo, dá-lhe com a chave de roda na cabeça. Então, esse argumento de que vai virar um bang-bang, vai virar... As pessoas elas não têm esse ímpeto violento o tempo todo e que vem a causar essa violência generalizada. São exemplos, como se diz, ad terrorem, né? E jamais amparados em qualquer base. O pessoal exige tanta base científica, tanto estudo sério. Esse tipo de exemplo não tem amparo em nenhum estudo sério, né? Mas o que é que você faz? Isso é muito comum, isso é um estratagema que se usa muito. Você cria uma situação hipotética onde todos os elementos acidentais que você vai colocar ali, eles levam a uma condição de que o armamento piora a situação da pessoa. Não é? Então, eu dou um outro exemplo. Duas mulheres numa estrada, à noite, lugar ermo, furam um pneu. E elas não têm arma nenhuma para se defender. Colocaria uma arma na mão dela ou tiraria? Uma senhora sozinha numa casa, à noite, uma casa que não tem nenhuma outra perto, sujeito forçando a porta ali. É interessante que ela tenha uma arma para se defender ou não? O problema é esse. Cada vez que morre uma vítima indefesa, alguém que não teve chance de se defender, que morreu como um cordeiro, o pessoal não vem falar sobre arma de fogo. Então, as reações exitosas, mesmo aquelas sem a morte do agressor, elas também não são contabilizadas. Sempre se contabiliza. Inclusive, um exemplo interessante que o Benê traz nesse livro também, sempre se contabiliza a suposta reação ou até mesmo o fato de andar armado por os policiais, mesmo quando não houve essa reação. Quando o policial é morto com um tiro nas costas, pelo fato de ser policial. Aí está dizendo, olha, a polícia andando armada, a letalidade dela aumenta mais. Não. É que as reações exitosas não são contabilizadas. E o policial no Brasil, ele anda com um alvo nas costas. Você acha que num assalto, se ele for reconhecido como policial, ele é morto. Se ele for reconhecido como policial em determinada comunidade, ele é morto. Os policiais são caçados no Brasil hoje. Qualquer um que atue na área criminal, qualquer pessoa com um mínimo de experiência e que converse com a polícia, e eu converso muito com a polícia do Brasil inteiro, felizmente me honram com a confiança e com a amizade, sabe que a realidade deles é essa aí. Eles vivem no inferno. Eles vivem no inferno. Não é vida. Não é? São heróis por isso. Porque eles sofrem em tempo integral. Não, e não só eles, mas como também a família deles. Sim, como eu sempre digo, o coronel Fábio Cajueiro, do Centro de Vitimização Policial da Polícia do Rio de Janeiro, ele fez um estudo muito alentado sobre a vitimização policial, né? Quando os policiais morrem. E esse estudo dele mostra que a polícia carioca, especialmente o policial da região metropolitana, ele morre em índices incomparáveis com a Primeira Guerra, comparou com o do Exército Americano, no caso, né? Você vê na Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra, Guerra do Vietnã, Guerra do Golfo, Guerra da Coreia, não tem comparação. As baixas dos policiais cariocas são infinitamente maiores. E disso ninguém fala. Então, é pior do que uma guerra, por quê? Porque é uma guerra lutada no quintal da própria casa. O sujeito, desde a hora que ele acorda, até a hora que ele volta para casa para dormir, ele está em risco e a família dele está em risco. E as propostas, o que acontece? Ou se diz que ele tem que ser desarmado na hora de folga, ou quando ele reage, quando a polícia mata alguém, o policial ele não merece direito à defesa, ele não merece presunção de inocência, não merece nada disso, ele tem que ser tratado como um assassino, como um psicopata. E assim, nessas horas não existe direitos humanos. Não, nada. Então é uma situação muito complicada. Você joga essas pessoas numa máquina de moer carne e fica ali sentado assistindo e menosprezando e cuspindo no sacrifício deles.
né? Você pega, sem contar, um outro dado que é muito negligenciado, são os índices de suicídios na polícia. Porque não é fácil conviver com essa realidade. Você pega um policial desse da linha de frente, ele se aposenta e com 50 anos, 60 anos, ele em geral está com uma saúde muito precária. Porque os níveis de estresse que ele suportou a vida inteira levam a uma série de prejuízos para a saúde. Você tem que conhecer essa realidade antes de opinar, né? Você vira com um clichê, xingando a polícia, né? Ou agora, inclusive, nos Estados Unidos está esse movimento para acabar com a polícia. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Então, são todas coisas que não fazem o menor sentido e que no meu entendimento, estão na gênese desse desastre que o Brasil padece hoje, que é retirar do cidadão os meios de autodefesa e desprestigiar e sucatear e perseguir a polícia. Isso dá todas as vantagens para o delinquente, todas as vantagens para o criminoso. Essa figura sacrossanta que existe no Brasil, que só ela tem direitos e só ela pode fazer tudo. Sobre isso aí, até esqueci que eu ia comentar, mas é bem por aí mesmo. Eu vou entrar em outro mérito dessa questão, que é não somente a liberdade, a possibilidade, né, da legítima defesa, mas da própria liberdade da sociedade. A gente sabe que um dos primeiros atos de um governo totalitário é justamente desarmar a população. Aconteceu isso na Alemanha nazista, aconteceu isso nos países comunistas, né? E coincidentemente, né, nós estamos tratando aí de uma lei de 2003, né, iniciozinho do governo do PT, e nós estamos tratando de uma pessoa que foi um dos fundadores do Foro de São Paulo, né? E a gente observa agora o que acontece no nosso vizinho, Venezuela, né, essa opressão por parte do Estado em cima da própria população. Se você veja, até eu tenho um artigo, sem querer fazer merchan, tá? Mas eu tenho um artigo nesse livro aqui, que fala sobre um caso da Virgínia, nos Estados Unidos, de desarmamento civil, né? Sobre desobediência civil e desarmamento. O governo da Virgínia tentou limitar o direito de portar armas. E a população toda foi armada até a sede do governo e num ato claro de desobediência civil, derrubou essa lei. Os próprios xerifes declararam os locais onde eles exercem a autoridade lugares santuários da segunda emenda. Eu gosto de citar sempre esse exemplo porque os Estados Unidos têm isso de uma forma muito clara, né? A América, desde a independência, desde antes da independência, né, você pegava um colono que estava lutando na guerra, na Revolução Americana, e perguntava para ele, porque ele estava lutando, ele dizia no início que era pelo direito de ser um cidadão inglês livre. Eles não tinham essa noção ainda, muitos deles, de separação. E com o passar do tempo, eles foram se dando conta e passou a ser utilizado cada vez mais no vocabulário deles as palavras escravo, escravização, escravidão. Por quê? Porque uma das condutas, uma das coisas que o reino inglês impunha a eles era o desarmamento. E na cabeça deles, como homens livres, desarmamento e escravidão eram coisas equivalentes. Tanto que não por acaso, quando os ativistas de direitos civis, né, de direitos para a população negra, começaram a bater forte nos anos 60, um dos pontos que eles destacavam era esse: o direito de portar armas. E esse direito foi reiteradamente reconhecido, e veja aqui é uma diferença gritante, reconhecido pela Suprema Corte. Voto condutor do juiz Scalia,
dizendo justamente isso, não cabe à Suprema Corte afastar esse direito. É um direito reconhecido na nossa Constituição. E desde o início a América se caracterizou. Qual era além da Bíblia, qual era o outro utensílio mais presente nos lares americanos? A arma de fogo. Então foi um país, né, tem até aquela música do Leonard Skinner, God and Guns, né, God and Guns, baseado em Deus e no direito de portar armas. E por que o direito de portar armas? Porque eles desconfiavam, tinha uma séria desconfiança em relação à existência de um exército regular permanente. E por isso a Constituição deles prevê a manutenção, né, de uma milícia regular de cidadãos para garantia das liberdades, cidadãos em face, inclusive, do governo. É um exemplo muito claro, que eu acho muito bem delineado, dessa ideia de que, né, de desarmamento precede tirania, desarmamento precede genocídio. Isso é amplamente comprovado na história da humanidade. E recentemente você vê na própria Venezuela, né? E você vê que o desarmamento é muito seletivo. Tem um livro que eu gosto muito de recomendar, que é de um jornalista chamado Leonardo Coutinho. O livro chama-se Hugo Chávez, O Espectro. Né? Ele mostra, salvo engano, 100 mil fuzis encomendados pelo governo, 50 mil simplesmente desapareceram. Para onde? Para milícias simpatizantes do governo. É óbvio que o desarmamento sempre vai ser seletivo. Sempre vai ser uma casta desarmada e a outra casta vai permanecer armada. E aí, quando há um conflito, é mais ou menos como você convidar um cordeiro para dar o voto dele numa assembleia de lobos. Quem está desarmado não vai ter qualquer chance de defesa. Justamente, né? Por coincidência também é outro livro aqui que está aqui em cima da minha mesa. Excelente livro. Fundamental para entender a nossa conjuntura sul-americana. Não, inclusive ele fala, né, dessa articulação de Hugo Chávez com o narcotráfico. Exato. Né, com as Farc, exato. com uma das coisas que uma das coisas que chamam muito a atenção, né, nesse livro que ele relata é a resistência inicial que o Hugo Chávez tinha em relação às Farc, né? Porque o Hugo Chávez, com todos os seus defeitos, ele era um sujeito de formação militar. Então, alguma espécie de patriotismo ele deveria possuir. E, segundo relatado no livro, né, ele foi convencido por Fidel Castro a tornar a Venezuela um entreposto para as Farc, para o narcotráfico, para toda essa barbaridade, como uma forma de agressão ao grande Satã, né, que é a América. Seria um golpe no estômago da América. Então é um livro muitíssimo interessante para se entender esses meandros do poder. Não, e é chocante, né? Cada caso também que ele conta aqui, inclusive a relação de Hugo Chávez com o extremismo, o fundamentalismo islâmico, dentre outras coisas, né? E a gente entende, né, muito do que acontece com o nosso país hoje, de onde que vem. Sim. Né? Existem estudos, estudei bastante lá em Portugal, estudos de chamada criminalidade organizada transnacional. E nisso aí você verifica que está tudo interconectado. Narcotráfico, tráfico ilegal de armas, terrorismo, todas essas coisas, e macrocriminalidade. Então, todas essas coisas, em algum momento, elas se interligam e formam clusters, formam teias, e uma alimenta a outra. Então, por isso que, eventualmente, você vê uma notícia do Comando Vermelho comprando armas do Hezbollah. Porque dinheiro, droga, moeda, arma, isso tudo envolve muito dinheiro trocando de mãos, e é um mercado que se retroalimenta. E aí, uma coisa que o livro do Coutinho mostra muito bem é a loucura. Você pensar que um Estado que passa a apadrinhar o narcotráfico, que ele vá acalmar esse leão.
Ele não vai acabar com o narcotráfico, ele vai se tornar um narco-estado. Porque o narcotráfico vai buscar todas as esferas de poder. Você acha que ele vai deixar de buscar o poder político? Claro que ele busca. E dou apenas um exemplo muito simples, sem grandes elaborações. Você pega num país em que determinada parcela do território está interditada a ação da polícia. Quem vai exercer o poder nessa parcela do território brasileiro? Ou de qualquer outro país? O narcotráfico. Exerce o poder, a força bruta pelo poder das armas, com punições severas e certas, porque a punição deles é certa, não se ilude. Você já parou para pensar por que é que ninguém se atreve a roubar um traficante? Um colega aqui do Rio Grande do Sul, Cristiano Mourão, ele fez essa pergunta numa audiência. Eu furtei para comprar droga. Ele disse, por que você não furtou a droga, né, diretamente ao traficante? Porque no outro dia o sujeito está morto. É simples assim. É uma sanção severa e é uma sanção certa. Então, a partir do momento que parcelas do território brasileiro são tomadas por essas forças, você já tem ali um indicativo muito grande, inclusive uma possibilidade de exercício do poder político. Né? E esse poder se exerce de outras formas, mediante corrupção de agentes públicos. Né? Isso não é novidade nenhuma que eu estou dizendo aqui, mas é uma coisa useira e vezeira. E esse é o risco que se corre. A partir do momento que você tem dentro da estrutura do Estado uma parcela maior de agentes trabalhando em nome desses interesses do que aquela que trabalha em nome dos interesses da população, você virou um narco-estado. É o último nível do domínio do crime organizado. Não, exatamente. E basta ver também como, por exemplo, grupos como o MST é utilizado. Porque a história do MST, ela vem da década de 60, quando eram grupos armados preparados para combater na guerrilha. E esse grupo, né, permaneceu, só mudou de nome, e hoje permanece até hoje, né, financiado por determinados partidos políticos. E a gente vê o estrago que esse pessoal causa. O armamento civil, ele é, inclusive, um dos fatores fundamentais para a defesa da propriedade. Não é? Você sempre teve isso e tem muito presente ainda em vários países. E são as pessoas que acabam sendo mais expostas pela impossibilidade de defesa, essas que são relegadas em áreas remotas, né, com a total ausência do Estado, e sujeitas a todo tipo de ataque. Há, inclusive, um livro que está no prelo, eu não sei quando vai ser lançado, eu até já falei com o autor, eu fiz a orelha desse livro, do Dr. Rafael Vitola Brodeck. É um advogado, é um delegado de polícia aqui do Rio Grande do Sul. E esse livro dele sobre legítima defesa é uma preciosidade. É um livro que eu lamento que ainda não tenha sido lançado, porque é uma preciosidade. Ele mostra de uma maneira muito clara que legítima defesa ela está umbilicalmente ligada à ideia de civilização. Então, aqueles povos, aquelas eras que não reconhecem esse direito, não é que o direito deixou de existir, é que essas pessoas estão num patamar inferior de civilização. É muito interessante, é uma dessas obras assim que viriam para dar uma ventilada no debate jurídico, porque inclusive ele compara a legítima defesa, todos os grandes sistemas jurídicos da humanidade, é uma verdadeira joia. Está para ser lançado pela editora Resistência Cultural, do amigo Loredo, lá do Maranhão. Ô Loredo, lança esse livro que a gente está esperando aí. Vale muito a pena. Rafael Vitola, isso mesmo. Perfeito. Uma coisa, eu lembrei agora o que eu ia comentar mais cedo.
que esse pessoal que milita a favor da desmilitarização ou da extinção das polícias militares é porque nunca precisou da polícia, né? Nunca passou pela situação, né, do sanhaço ali de ter a sua casa roubada ou de ter passado por algum tipo de agressão. Mais um capítulo nessa questão toda da guerra à polícia, né? Nesse movimento de desmoralização da polícia. Nós temos que lembrar uma coisa: a polícia militar, ela é força de reserva do Exército Brasileiro. E pelo fato de ser militar, ela não pode fazer greve. Isso é uma coisa muito importante no nosso contexto. Nós temos um exemplo que aconteceu no estado do Espírito Santo, quando a polícia fez greve, acho que foi por uns 40 dias, talvez um pouco mais, e não houve espaço no IML para acomodar os cadáveres das vítimas de homicídio. Para que você tenha uma gravidade do que é a ausência de polícia. Os Estados Unidos, que é um país, assim, comparado com o Brasil, lei e ordem extremo, com esses movimentos de fundação, de abolição da polícia. Existiram estados onde foi a 800%, uma coisa assim, o aumento do índice de criminalidade. Ninguém convive com uma greve da polícia. Nenhum estado, você não há como conceber um processo de subversão que pode ocorrer a partir da greve da polícia. Não é à toa que imediatamente após o início de uma greve ocorre justamente a intervenção das Forças Armadas. Exatamente. Porque senão a situação fica insuportável. Caos. As pessoas não têm ideia, isso é brincar com fogo. Você pode discutir o ciclo completo, polícia, se o modelo napoleônico é o melhor, se o modelo germânico é o melhor, não sei mais, tudo isso. Agora, com muita calma. E com interesse em aprimorar, melhorar. Não esse negócio de desmilitarização. Você vai largar uma força armada desse tamanho na mão de quem? Sindicato? São questões muito complexas. E questões assim que da noite para o dia podem convulsionar a sociedade. Né? Eu lembro sempre aquela palestra do Yuri Bezmenov, que ele fala dos estágios do processo de subversão, né? Desmoralização, desestabilização, crise, normalização. É muito fácil, isso da noite para o dia a coisa desanda. E nós temos N exemplos. O Espírito Santo, que é um exemplo recente, muito claro. Muito claro. E depois que, como se diz, depois que o caldo entorna, não é fácil você trazer tudo de volta para a realidade. Então, aquilo que hoje já não é o ideal pode piorar muito. E eu vejo muitas pessoas que parecem empenhadas justamente em fazer isso piorar ainda mais do que a situação atual. Não, justamente, não só também pela questão das mortes, claro, né, que essa é a parte mais importante, mas também pela depredação patrimonial. Né? Quantas pessoas aí perdem o seu comércio? Não, é muito pior do que isso. É muito pior do que isso. É o absoluto desamparo da sociedade. Porque você pega uma população que já está desarmada, já está acostumada a não reagir, já está acostumada a ser assaltada. Tira aquele único equalizador de forças, aquele único amparo que ela tem em face da criminalidade, e sinaliza para o criminoso que ele pode fazer o que ele quiser. Então, é um cenário apocalíptico. É uma coisa que nós não temos noção do perigo que isso implica. Não é? E nós temos as polícias militares, com todos os seus problemas, elas ainda funcionam. E elas têm atribuições que são... Não é pouca coisa. Eu vejo pela Brigada Militar do Rio Grande do Sul, as atribuições que eles abraçam, eles são muito guerreiros, são heróicos. Um sujeito que nunca viu um disparo de arma de fogo, com uma formação puramente teórica, chegar e dizer que tem que acabar com a polícia militar, tem que desmilitarizar, e geralmente essas ideias vêm acompanhadas de adjetivos, né? É sempre a polícia fascista, polícia bandida, polícia ação. Claro que o sujeito que vem com um discurso desse, ele não tem o menor interesse em segurança pública. É uma pauta ideológica, é uma agenda, mais uma vez, a exemplo do desarmamento, uma agenda mundial, uma agenda muito bem financiada,
Eu recordo quando eu cheguei em Lisboa, um dos primeiros cartazes que eu vi era um punho erguido contra a polícia fascista. Pô, quem puder, há um livro de uma americana chamada Heather McDonald, The War on Cops, Guerra à Polícia. Ela mostra muito bem quem financia isso, mostra quais são os objetivos, mostra os cantos de guerra desses movimentos. Um deles é muito interessante. Morto um policial, enquanto abasteceu o carro junto com o filho, no dia do funeral, os sujeitos estão cantando. O que nós queremos? Policiais mortos. Né? Porcos enrolados cheiram como bacon. O que um pessoal que faz isso... Você acha que esse pessoal está interessado em segurança pública? Viu o que aconteceu agora em Seattle? Né? Em Minneapolis? Claro que não. Eles querem o caos. É um processo revolucionário permanente. Se existem incautos dispostos a comprar essa narrativa e pagar para ver com o risco da própria integridade, do patrimônio, da segurança e eventualmente da vida, o problema é deles. Agora, eu não posso assistir isso aí e não dizer o que eu estou enxergando. Denunciando a polícia pelo problema da segurança brasileira, deve estar de brincadeira. Pode estar brincando. No Brasil acontece o quê? Você tira todos os meios de ação da polícia e você não constrói presídio, você sucateia o sistema penitenciário, para depois dizer que a polícia não presta e que as prisões são masmorras. E existem que o Brasil grupos, prende muito. Prende muito. Um país que não apura 90% dos homicídios. Isso é brincadeira. Isso é brincadeira. Não tem como você discutir seriamente com um sujeito que diz uma coisa dessas. Mas o que acontece? Eles seguem dizendo, eles matam no cansaço. Eles têm todos os meios, eles têm a mídia, eles têm financiamento para publicações, em tudo. E as pessoas que se dedicam a estudar isso seriamente são uns malucos como eu, que eventualmente faz uma live aqui, escrevo um livro ali, um artigo, um outro ali. O que eu tenho a meu favor, né? A verdade. A realidade é, basta apontar. É isso aqui que está acontecendo. Me prove o contrário que eu tiro o chapéu para ti. Mas se não provar, não tem como. Né? Então, você veja, sempre o que é apontado como problema é aquilo que não é. Estão matando a rodos. Qual é o problema? Não é o narcotráfico. Não é. Deixa o pessoal lá, não deixa a polícia incomodar os caras. O problema é esse negócio que não foi feito estatuto de desarmamento. Né? Existem grupos, ONGs, coalizões de ONGs, movimentos pró-desencarceramento que pregam expressamente o não investimento de 1 centavo que seja no sistema carcerário. São os mesmos que denunciam depois o caos carcerário do Brasil, gerado pela falta de vagas. Exatamente. Você entende? Doutor, infelizmente, nós estamos nos aproximando aí de 1 hora, né? O Instagram ele automaticamente vai nos derrubar. Eu queria só encerrar a nossa conversa lendo um artigo do Catecismo da Igreja Católica, porque tem muita gente que tem dúvida, mas e aí, o católico, ele pode ter uma arma de fogo? E se acontecer de ele ter que usar, né? O artigo 2264 do Catecismo diz o seguinte: o amor a si mesmo permanece um princípio fundamental da moralidade. Portanto, é legítimo fazer respeitar o próprio direito à vida. Quem defende sua vida não é culpável de homicídio, mesmo se for obrigado a matar o agressor. A legítima defesa pode ser não somente um direito, mas um dever grave para aquele que é responsável pela vida de outros, pelo bem comum da família e da sociedade. Então, para quem tem essa dúvida, né, se o católico pode ou não pode, o católico ele deve. Né, um pai de família ele deve proteger a sua família. Lembrando o padre Paulo Ricardo, né? O católico não foi criado para ser um covarde. Para ele não existe guerra santa, mas existe guerra justa. E ele tem que ser um guerreiro do bem. E criar os filhos dele para serem guerreiros do bem.
e não covardes ou cordeiros. Exatamente. Doutor, foi uma honra enorme contar com a presença do senhor nessa noite. Eu agradeço demais, agradeço de coração, em nome do Instituto Cultural Santa Zélia São Luís Martã, e que Deus o abençoe muito. Muito obrigado, a honra é toda minha, agradeço quem nos acompanhou aqui e fico sempre à disposição. Muito obrigado. Só lembrando a todos que a nossa live ela ficará salva aqui no IGTV do Instagram e mais tarde, ou mais tardar amanhã, essa live também estará no nosso canal do YouTube. Para quem não nos segue lá, é o canal Instituto Cultural Santa Zélia São Luís Martã. Também agradeço a todos que nos acompanharam essa noite. Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima live. Boa noite, doutor. Boa noite.